Eu me mudei para minha primeira casa há 4 meses. Meu pai possui várias propriedades na região, então ele me deixou alugar uma casa quando completei 18 anos. É uma casa pequena de um andar que fica em uma estrada lateral, logo após uma rua movimentada. As casas ao redor estão bem próximas umas das outras, mas a maioria dos quintais é de tamanho razoável. Desde que me mudei, eu não conheci nem conversei com nenhum dos vizinhos. Parecia que a maioria das pessoas mantinha distância, o que está tudo bem para mim. Tudo parecia perfeitamente normal nos primeiros meses, até eu chegar em casa do trabalho em uma noite de quarta-feira. Estava nevando intensamente o dia todo, então, infelizmente, eu tive que sair e limpar a entrada de carros. Eu estava exausta, mas não podia depender dos meus irmãos para fazer isso por mim como costumava fazer. Sou a única garota entre 3 irmãos mais velhos, então geralmente os fazia me ajudar. Agora que eu estava sozinha, me agasalhei e fui para fora novamente. Assim que entrei em casa, soltei meu poodle Duke de 5 anos do cercado para que ele pudesse sair comigo enquanto eu limpava a neve. A coisa favorita do Duke no mundo todo é a neve, e eu pude perceber que ele estava animado assim que pisou do lado de fora. Ele tem um dispositivo de contenção que o mantém dentro dos limites, então nunca preciso me preocupar com ele quando ele está lá fora. Enquanto eu estava lá fora limpando a entrada, meu vizinho da casa em frente, a quem eu ainda não havia conhecido, saiu com um soprador de neve. Ele me notou imediatamente e começou a caminhar na minha direção. Parei o que estava fazendo e o cumprimentei enquanto ele estendia a mão e se apresentava como Rob. Ele era careca, magro e usava um boné cinza estilo newsboy. "Você gostaria que eu te ajudasse com a entrada de carros?" Ele perguntou. Eu disse que não, obrigada, mas ele ignorou minha resposta e trouxe o soprador de neve. Foi um gesto muito gentil e eu agradeci enquanto voltava a limpar a neve. Uma vez que terminamos, ele ofereceu para fazer chá ou café para mim, mas eu educadamente recusei e entrei de volta após agradecê-lo novamente. Ele definitivamente parecia ser legal, mas algo nele parecia estar faltando. Suas ações eram encantadoras, mas sua personalidade parecia não se encaixar. Ele demonstrava pouca emoção, mas fazia piadas estranhas e ria em momentos estranhos. Acho que apenas considerei isso como ele sendo um pouco estranho, afinal, ele tinha acabado de me ajudar com a entrada inteira. Eu voltei para dentro com o Duke, tomei banho e me deitei no sofá para assistir a Netflix antes de dormir. Quando estava prestes a adormecer, deixei o Duke sair mais uma vez para fazer suas necessidades. A neve continuava caindo intensamente e o vento gelado soprava, fazendo parecer muito mais frio do que realmente estava. Notei que a casa inteira do Rob estava completamente escura, sem postes de luz ou refletores para iluminar sua propriedade à noite. A porta da garagem agora estava fechada, mas eu podia ver uma luz fraca brilhando pelas pequenas janelas da garagem. Eu ainda estava me familiarizando com todos os moradores da rua, então a falta de luz na casa de Rob não me pareceu estranha naquele momento. Voltei para o meu quarto e adormeci antes de ser acordada por um barulho alto vindo de fora da minha casa. Limpei o sono dos meus olhos, peguei meu telefone e verifiquei as horas. Eram 2 horas da manhã. Sentei na cama e me inclinei para espiar pela cortina da janela. Eu não podia acreditar. Rob estava lá fora limpando minha entrada de carros novamente. Sua garagem estava aberta e a luz de dentro iluminava uma boa parte da entrada. Era tarde demais para estar fazendo esse tipo de coisa, então calcei meus sapatos e saí até a varanda da frente. Tentei acenar para ele sempre que ele olhava na minha direção, mas parecia que ele nem me via lá em pé com a luz da varanda acesa também. Desci pela entrada e continuei tentando chamar sua atenção, mas ele basicamente agia como se eu nem estivesse lá. Quando estava a poucos metros dele, finalmente parou o que estava fazendo e me olhou. Ele tinha uma expressão confusa no rosto e pareceu surpreso quando eu disse: "Você se importaria de parar? É muito tarde e as pessoas estão tentando dormir." Ele me olhou como se eu tivesse acabado de oprimir ele verbalmente e respondeu: "Ah, ok, de nada." Quanto ao motivo dele ter ficado irritado, eu não sei. Senti que tinha pelo menos o direito de estar um pouco irritada, mas me mantive composta e agradeci em um tom gentil. De qualquer forma, ele continuou com a mesma expressão vazia no rosto, e depois de me encarar desconfortavelmente por alguns segundos,
Ele virou e levou o soprador de neve de volta para sua casa. Eu voltei para dentro, e assim que comecei a fechar a porta, o vi voltando pela entrada, desta vez com uma pá na mão. Saí novamente e perguntei se ele se importava de não fazer mais nada naquela noite, mas a resposta dele me deixou genuinamente assustada. Ele parou no lugar e me encarou antes de dizer: "Você vai desejar não ter dito isso." Ouvir isso me deixou sem palavras e dei um passo para trás antes de fechar e trancar a porta. Duke estava parado na porta de tela o tempo todo, latindo, definitivamente percebendo que algo estava errado. Em vez de deixá-lo dormir na caminha dele na sala de estar, levei-o para o meu quarto para dormir comigo naquela noite antes de me deitar. Olhei pela janela mais uma vez e ele tinha sumido. A garagem estava fechada, as luzes estavam apagadas e a casa estava completamente escura. Enquanto mexia no meu celular tentando me acomodar antes de dormir, recebi uma ligação de um número desconhecido. Isso me deixou imediatamente arrepiada e deixei o telefone tocar até que caísse na caixa postal. Segundos depois, recebi uma notificação de correio de voz. Coloquei o telefone no ouvido e só ouvi estática antes de ser interrompida pelo som da respiração. A mensagem de voz tinha apenas 10 segundos e a pessoa do outro lado não disse uma única palavra. Tudo aconteceu muito perto um do outro para ser coincidência de que alguém aleatório me ligasse no meio da noite, e eu imediatamente pensei em Rob. Depois de uma noite sem dormir, minha paranoia estava no máximo a noite toda. O vento continuava uivando ao redor da casa, fazendo barulhos de rangidos que só aumentavam minhas preocupações. Na manhã seguinte, eu estava além de cansada, mas ainda precisava ir trabalhar. Enquanto tirava o lixo antes de sair, notei pegadas no lado da casa que definitivamente não eram minhas. Aquela sensação horrível que tive na noite anterior voltou e consegui seguir as pegadas, já que pareciam relativamente frescas. Elas faziam um caminho até a parte de trás da casa, subindo pela varanda, atravessando a porta dos fundos e retornando antes de percorrerem cada porta e janela da minha residência. Sem a menor dúvida em minha mente, eu sabia que era ele. Corri para dentro e liguei para o meu pai, contando tudo o que tinha acontecido. Ele veio imediatamente e me ajudou a carregar todas as minhas coisas, e eu me mudei naquele mesmo dia. Pensamos em chamar a polícia, mas decidimos que seria melhor não fazer isso, especialmente porque eu já estava me mudando. Não queríamos perturbar a pessoa errada, que neste caso era meu vizinho psicótico, e eu estava perfeitamente bem em sair e nunca mais voltar. Morei em 3 casas ao longo da minha vida, 2 delas com minha família e a casa atual sozinho. Passamos os primeiros 15 anos na primeira casa e os 7 anos seguintes na segunda casa, antes de eu me mudar para minha casa atual. Este incidente ocorreu na minha primeira casa quando eu tinha 15 anos. Nos últimos meses em que moramos naquela casa, não me recordo de minha família sendo particularmente amigável com os vizinhos. Na verdade, havia 2 garotos morando ao lado com o pai, com quem meu irmão e eu talvez tenhamos conversado 1 ou 2 vezes em toda a nossa vida. Apesar disso, sabíamos os nomes deles, Eric e Todd. Numa ocasião, enquanto meu irmão e eu jogávamos basquete na garagem, Todd, um dos garotos da casa ao lado, veio até nós e começou uma conversa. Não recordo exatamente o que dissemos um ao outro, palavra por palavra, mas lembro que a primeira coisa que ele perguntou foi se era verdade que estávamos nos mudando, visto que eu era o irmão mais velho. Provavelmente fui eu quem mais falou durante essa conversa. Todd devia ter aproximadamente a mesma idade que eu, embora nunca tenha confirmado isso. No fim da conversa, ele me convidou para acompanhá-lo e ao irmão dele no dia seguinte para atirar com armas de pressão perto do rio e da floresta, lá na estrada. Aceitei o convite, já que era fim de semana e não tinha outros planos. Meu irmão mais novo perguntou se ele também poderia ir no último momento, não assumindo que o convite fosse estendido a ele. Todd respondeu, sim, e então foi embora. No dia seguinte, um pouco antes do anoitecer, Eric e Todd tocaram a campainha. Fomos rápidos em atender, já que nossos pais não sabiam que tínhamos planos de atirar com armas de pressão. Ver Todd e Eric na calçada, vestidos com roupas de camuflagem e carregando uma bolsa de armas de pressão, foi bem estranho. A intensidade com que levavam aquilo a sério nos fez segurar o riso em diversos momentos. Quando chegamos à floresta, trocamos pouquíssimas palavras. Parecia que Todd e Eric eram tão tímidos quanto nós,
Isso talvez justificasse o motivo de nunca termos tido um encontro oficial com eles até aquele momento. Todd deixou a bolsa cair no chão e a abriu, enquanto Eric arrancava um galho de uma árvore de maneira agressiva e o jogava no rio. Meu irmão e eu trocamos olhares, mas o tom da situação não nos pareceu tão engraçado quanto antes. Todd retirou algumas armas da bolsa e entregou uma para cada um de nós. Foi nesse momento que ele revelou que as armas eram de verdade. Eric pegou a arma carregada da bolsa e começou a atirar em árvores do outro lado do rio. Quando percebi que eles não estavam brincando sobre as armas serem reais, uma mistura de raiva e confusão se apoderou de mim. Tirei a arma da mão do meu irmão e a coloquei de volta na bolsa. Expressei que não nos sentíamos confortáveis com aquela situação e que precisávamos ir embora. Eric parou de atirar e ambos nos olharam, com expressões que denotavam certo descontentamento. Um dos garotos nos xingou enquanto nos afastávamos. Sempre desconfiei que esses dois garotos eram problemáticos, e esse incidente confirmou minhas suspeitas. Orientei meu irmão a não manter contato com eles pelo tempo que ainda ficaríamos naquela casa. Naquela noite, durante o jantar, mencionamos para nossos pais que esses garotos eram bem estranhos, mas optamos por não mencionar o incidente com as armas. Fui acordado naquela noite por uma brisa fria que batia em meu rosto. Minha janela estava completamente aberta. Senti algo rígido pressionado contra a parte de trás da minha cabeça, enquanto olhava pela janela e alguém sussurrava atrás de mim. De forma surpreendente, não gritei ou pulei. Mantive a calma. Compreendi a situação rapidamente. Ouvi a voz de Todd sussurrando atrás de mim. Ele me ameaçou, dizendo que se eu contasse a alguém, especialmente ao pai dele, sobre as armas ou sobre a visita deles, ele voltaria para me matar, assim como toda a minha família. Respondi com voz trêmula e baixa. Está bem. Ele pressionou sua arma contra minha cabeça antes de sair pela minha janela. Nas noites seguintes, durante meses, eu flagrava Todd ou Eric em uma das janelas da casa deles, observando o meu quarto ou o quarto do meu irmão. O comportamento deles tornou-se cada vez mais estranho à medida que a data de nossa mudança se aproximava. Apenas uma semana antes de partirmos, uma pedra foi lançada em minha janela. Certa noite, por volta da 1h da manhã, abri minha janela e vi Todd apontando uma arma em direção a ela, sentindo que minha vida estava em risco. Mergulhei no chão, apenas para ouvir os dois garotos gargalharem. Ouvi um deles me xingando. Houve mais 2 situações naquela semana em que os dois nos intimidaram, a mim ou ao meu irmão. Ao final de tudo, não conseguia pensar em um momento mais oportuno para nossa mudança. Após todos esses anos, nem eu nem meu irmão compartilhamos com ninguém sobre os garotos ou suas ameaças até esse momento. Tudo o que sei é que aqueles 2 garotos eram encrenca e que foi uma ótima decisão termos nos mudado. No momento em que escrevo isso, já se passaram 2 semanas desde o ocorrido. Sempre nutri um forte desgosto por praticamente todos os meus vizinhos. Recentemente saí da faculdade e estou morando sozinho, mas isso tem um custo. Vivo em uma área realmente ruim, o único lugar onde consegui comprar uma casa, então não posso esperar ter vizinhos ideais. Os vizinhos de um lado sempre colocam sua música no volume máximo, enquanto os do outro lado são as pessoas mais sinistras que já conheci. Moram 2 pessoas, uma mulher na casa dos 60 anos que não é nada amigável e honestamente parece não estar bem, e uma mulher um pouco mais jovem que possui algum tipo de deficiência mental grave. Não faço ideia qual é a relação entre as duas. Costumava me sentar na varanda da frente quando olhava ao lado e via a mulher mais velha segurando a mulher mais jovem, que estava tendo algum tipo de crise. Ela cruzava os braços, balançava rapidamente para frente e para trás, gritando e emitindo ruídos. Às vezes até olhava para mim, apontava e murmurava coisas para a outra mulher. É realmente perturbador. Às vezes até entro em casa quando me sinto muito desconfortável. Enfim, foi uma noite comum. Tive que ir para a cama cedo por causa do trabalho na manhã seguinte. No entanto, os vizinhos da casa ao lado estavam fazendo um barulho incomum. Eu podia ouvir a mulher perturbada gritando e tendo um ataque enquanto a mulher mais velha gritava em desespero. Isso continuou por cerca de 1 hora e eu não aguentava mais. Fui até a casa ao lado e bati na porta. A mulher mais velha atendeu e me cumprimentou com "O que diabos você quer?" Perguntei o mais educadamente possível para diminuir o barulho. Em resposta, ela levantou as sobrancelhas
Inclinou a cabeça para baixo, claramente irritada com meu pedido. Nesse momento, a mulher mais jovem entrou na sala, gritando: "Como você se atreve?" Repetidamente, a mulher mais velha a segurou para trás e então bateu a porta na minha cara. Não tinha ideia do que acabara de acontecer, mas senti que não tinha alcançado meu objetivo. Voltei derrotado para minha cama. No entanto, percebi que finalmente eles haviam ficado em silêncio na casa ao lado. Então, finalmente consegui dormir. Bem, acordei sentindo que a noite tinha passado rápido demais. Olhei para o relógio e vi que eram apenas 3 da manhã. Minha cabeça afundou no travesseiro aliviado, mas em breve achei que ouvi algo vindo lá de baixo. Saí da cama e fui até a porta apenas para ter certeza de que não estava ouvindo coisas. Quando não ouvi mais nenhum som, voltei para a cama. Então acordei novamente. Apenas 20 minutos haviam se passado desde que tinha voltado a dormir. Não sabia o que poderia ter me acordado, no entanto, e então ouvi. Entrei em pânico e tentei encontrar meu telefone na mesinha ao lado da cama e usar como fonte de luz. Mas quando o encontrei, não ousei acender a luz. Olhei ao redor do quarto escuro em silêncio, tentando encontrar alguma espécie de figura sombria no quarto. Olhei para todos os cantos do quarto e, embora estivesse tão escuro, pude perceber que não havia ninguém em pé ali dessa vez, mas de onde vinha o som. Virei para a beira da minha cama e vi um objeto circular escuro e sombrio bem no canto da parede ao lado da minha cama. Quando a luz do meu telefone revelou aquele objeto preto como sendo o rosto da mulher perturbada da casa ao lado, ela gritou como a louca que era. Gritei também. Gritei enquanto corria desajeitadamente em direção à porta e tropeçava no meio do caminho, olhando para trás para ver a mulher me seguindo. Bati a porta do quarto atrás de mim e corri até embaixo, onde travei a porta que levava ao andar de cima. Liguei para a polícia enquanto a mulher batia na porta, gritando coisas incompreensíveis. Quando os policiais chegaram, contei a eles que a mulher morava ao lado e que ela era mentalmente insana. A mulher mais velha da casa ao lado veio depois de ouvir toda a confusão e conversou com os policiais, implorando para que a deixassem ir. Mas eles insistiram que tinham que levá-la pelo menos por aquela noite. Um dos oficiais me perguntou se eu queria apresentar queixa. E enquanto ele perguntava isso, a mulher mais velha me lançou o olhar mais maligno e odioso possível. Optei por não apresentar queixa, mas o olhar dela não mudou. Os policiais levaram a mulher doente embora, enquanto a mulher mais velha continuava me encarando enquanto voltava para sua casa. 5 minutos depois, a vi entrar em seu carro e partir. Essas duas ainda moram ao meu lado. Estou seriamente considerando me mudar porque a mulher estranha ao lado deixa claro que me despreza e concluí que a mulher com doenças mentais não é apenas aterrorizante, mas também perigosa.